Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal GeoBrasil, esse dedicado a assuntos militares e geopolíticos da atualidade. Neste vídeo estarei abordando a análise de uma possível incursão terrestre da Venezuela ao território do Essequibo Guiana, utilizando para isso o território brasileiro. Mas antes, eu te peço para deixar aquele like, comentar o vídeo, ativar o sininho e se inscrever no canal. Devido à natureza única da fronteira entre Guiana e Venezuela, não existe uma estrada que ligue os dois países, dificultando a ação militar direta através da fronteira. Portanto, existem duas opções que a Venezuela pode tomar para conquistar o território do Essequibo, por mar e por terra. A ação no mar depende inteiramente da capacidade da marinha venezuelana para apoiar uma invasão, o que poderia ser dificultado porque os Estados Unidos manifestaram oposição a qualquer intervenção venezuelana. Os Estados Unidos têm a capacidade de implementar a interdição e o bloqueio marítimo para garantir a segurança da costa da Guiana. A incursão por terra teria que ser realizada por território brasileiro, passando por Pacaraima e consolidando as localidades de Uiramutã, Normandia e Bonfim. A Venezuela e a Guiana têm tido uma disputa territorial complexa e de longa data, que recentemente assumiu novas dimensões. A área disputada é uma área de 160 mil km² a oeste do rio Essequibo, que atualmente ocupa cerca de 75% do território de 215 mil km² da Guiana. Esta região, rica em minerais e pedras preciosas, está sob o controle da Guiana desde a sua independência em 1966. Por outro lado, a Venezuela acredita que esta região lhe pertence, porque fazia parte do Império Espanhol e os religiosos espanhóis viviam nesta região. E os holandeses nunca ocuparam a área oeste do rio Essequibo. Esta reivindicação já existia antes da independência do país, quando ainda fazia parte da Gran Colômbia. As tensões aumentaram com a recente descoberta de enormes reservas de petróleo ao largo da costa da Guiana. E a Guiana já está explorando com empresas como a ExxonMobil da América do Norte e a Sinopec da China. Em 13 de dezembro, a Venezuela realizou um referendo perguntando aos venezuelanos se apoiavam a criação de um novo estado, chamado Guiana Essequiba. Este referendo acirrou a tensão na América do Sul e levou o Brasil a aumentar a presença militar na fronteira norte do país. A situação permanece incerta e a resolução desta disputa territorial continua sendo um desafio significativo para a região. As Forças Armadas Nacionais Bolivarianas, como são chamadas as Forças Armadas da Venezuela, têm 123 mil soldados na ativa, incluindo 63 mil no Exército, 25 mil na Marinha, 11.500 na Força Aérea e 23 mil na Guarda Nacional. Isso faz da Venezuela o terceiro maior contingente da América Latina, depois do Brasil e da Colômbia. As 250 mil milícias, armadas ideologicamente, próximas do regime, também devem ser consideradas na conta. A principal força do presidente Maduro são os avançados sistemas de defesa aéreo de longo e médio alcance russo. Durante o governo do presidente Hugo Chávez, de 1998 a 2013, o país tornou-se comprador de diversas armas russas, incluindo o Sukhoi 30, o caça-jato mais poderoso da região. Existem 23 modelos disponíveis e estimamos que pelo menos 50% estejam operacionais. A Venezuela tem um total de 270 caças, tornando-se a 39ª frota do mundo. De acordo com informações de inteligência, as capacidades operacionais dos militares venezuelanos enfrentam um colapso total. Apesar das vastas reservas de petróleo do país, os níveis de formação são baixos. As peças sobressalentes escassas, o equipamento obsoleto e o combustível escasso. Em termos de equipamentos terrestres, estima-se que a Venezuela tenha 282 tanques, 300 veículos de unidade de combate e 52 lançadores de foguetes organizados em 12 unidades. As Forças Armadas Brasileiras são compostas pela Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e Força Aérea Brasileira. São órgãos permanentes e regulares do Estado, organizados com base na hierarquia e na disciplina, servindo à defesa da pátria sob a autoridade suprema do Presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Os militares estão subordinados ao governo federal através do Ministério da Defesa. Conta com um efetivo ativo de
360 mil militares e um pessoal na reserva de 1.340.000. A Marinha do Brasil ocupa a 25ª posição no ranking geral em 2023. Possui uma frota de 46 navios ativos, incluindo um porta-helicópteros, 3 submarinos, 6 fragatas, 2 corvetas, 22 navios patrulha e 3 navios de assalto anfíbio. Além disso, a Marinha está se modernizando por meio de programas estratégicos, como o Programa de Submarinos, ProSub, e o Programa de Fragatas Classe Tamandaré. O Exército Brasileiro dispõe de diversos equipamentos militares para o desempenho de suas missões. Possui uma frota de 296 carros de combate, incluindo modelos como Leopard 1A1 e Leopard 1A5. São 1.958 veículos blindados em serviço, incluindo o VBTP-MR Guarani, dos quais 600 estão em serviço. O Exército também possui 136 veículos de artilharia autopropulsados e 536 canhões rebocados. Há também 83 veículos Astros, sendo 44 equipados com lançadores de foguetes. O Exército Brasileiro está se modernizando e expandindo suas capacidades operacionais e está implementando diversos programas estratégicos. A Força Aérea Brasileira, a FAB, é o braço aeroespacial das Forças Armadas Brasileiras. A FAB possui uma força ativa de 80.937 homens e opera aproximadamente 715 aeronaves. Isso a torna a maior força aérea do Hemisfério Sul e a segunda maior das Américas, depois da Força Aérea dos Estados Unidos. A FAB pode atuar tanto na vigilância, no controle e na defesa do espaço aéreo, e está equipado com modernos recursos para detectar, interceptar e eliminar vetores aéreos, terrestres e marítimos. Além disso, a FAB está em processo de modernização, incluindo a compra do caça F-39 Gripen, fabricado pela empresa sueca Saab. O desencadeamento da incursão venezuelana deve ser rápido e sigiloso até o seu início, evitando a concentração de meios estratégicos brasileiros na região, uma vez que as Forças Armadas em Boa Vista, Roraima, são compostas somente por um grupo de artilharia de campanha, um esquadrão de cavalaria mecanizado, um batalhão logístico, um batalhão de engenharia e um batalhão de infantaria de selva com 6 pelotões especiais de fronteira. Esta operação consistiria em um ataque para conquistar a região nordeste do estado brasileiro de Roraima, tendo como objetivos o Iramutã, Normandia e Bonfim, a fim de permitir o acesso de tropas e o fluxo logístico contínuo para a região guianense desse equipo. Seria considerado como linha de partida para as tropas venezuelanas a fronteira Brasil-Venezuela, na altura da cidade de Pacaraima. Como a doutrina prevê o uso de forças especiais, é necessário levar em conta que forças especiais já estão no terreno, tanto no Brasil como na Venezuela. A Força Aérea Venezuelana atacaria essas localidades já citadas e Boa Vista, Roraima, principalmente a base aérea de Boa Vista e quartéis, com aeronaves Su-30 e F-16. Instalaria na fronteira com o Brasil sistemas de defesa aérea Su-300VM, Buk M2 e o Petiora M2 de médio alcance, o que garante uma boa segurança relativa a ataques dos meios atuais da Força Aérea Brasileira. A eficácia de uma força aérea depende não apenas do número e tipo de aeronaves e armas que possui, mas também de fatores como treino, doutrina, logística e capacidade de comando e controle. Contudo, neste cenário, os meios venezuelanos provavelmente resultariam numa interdição do espaço aéreo e limitariam a liberdade de ação dos militares brasileiros. Se o Su-30 e F-16 da Venezuela tivessem quantidades operacionais suficientes, eles poderiam detectar e abater ameaças potenciais do espaço aéreo brasileiro, resultando na negação dos reforços brasileiros por acesso aéreo a Boa Vista. A ação mais agressiva envolve a destruição de pontes de acesso por meio de bombardeio para impedir a chegada de reforços à cidade de Boa Vista. Essas interdições cortariam a única via de acesso a Boa Vista, facilitando e contribuindo para a liberdade de ação dos militares venezuelanos. Para garantir o isolamento do nordeste de Roraima, a análise topográfica exige o fechamento das vias de acesso ao norte de Boa Vista, que são as rodovias BR-401, 319 e a 174. Em resumo, podemos analisar o dispositivo inicial do bloqueio do nordeste de Roraima, com destruição de pontes,
assim permitindo uma maior facilidade para a conquista rápida dos objetivos já listados em Uiramutã, Normandia e Bonfim. Assim, Uiramutã estaria a aproximadamente 50 km da linha de fronteira em Pacaraima, das Forças Armadas venezuelanas, permitindo assim que tropas convencionais terrestres, em primeiro escalão, ocupassem esta posição em curto espaço de tempo. As cidades de Normandia e Bonfim seriam mais efetivamente ocupadas por um batalhão de natureza paraquedista cada, a serem lançados simultaneamente nas duas posições, uma vez que a superioridade aérea é garantida, como já analisamos. A partir dessas localidades, as tropas paraquedistas estabeleceriam a defesa, até que demais elementos convencionais possam realizar junção. Considerando a natureza das forças terrestres brasileiras na região e o fato de que não serão reforçadas, uma vez que a operação fosse desencadeada de forma sigilosa, a marcha para o combate seria da seguinte forma: o isolamento pela 42ª Brigada Infantaria Paraquedista, deslocamento do primeiro escalão em vanguarda da 41ª Brigada Blindada para a conquista de Bonfim, deslocamento da 32ª Brigada de Caribes em segundo escalão para a conquista e manutenção de Normandia, e o deslocamento da 33ª Brigada de Caribes em terceiro escalão para a conquista e manutenção de Uiramutã. E os demais elementos utilizariam o eixo estabelecido para adentrar esse equibo, por Lefin-Guiana, ou reforçar as três cidades. Depois de estabelecer o acesso militar a esse equibo, podemos imaginar duas possíveis linhas de ação para o regime de Maduro: estabelecer uma defesa feroz da região nordeste de Roraima ou recuar, depois que uma força substancial entrar rapidamente em Essequibo. Estabelecer uma posição permanente na região nordeste de Roraima é difícil para o governo brasileiro, pois requer mobilização nacional para concentrar recursos militares para uso na região, no médio prazo, exceto um contra-ataque para restaurar as fronteiras do Brasil, o que poderia causar danos desnecessários às forças e resultar em perdas de pessoal e materiais venezuelanos. Por outro lado, se após a entrada de tropas venezuelanas compatíveis com o enfrentamento ao exército guianense em Essequibo, houvesse um retraimento para o território venezuelano, poderia haver uma resposta menos prejudicial dos demais países à Venezuela. Considerando que a distância da linha de partida de Pacaraima-Roraima até Bonfim é de 300 km, pode supor que as tropas do primeiro escalão chegarão ao local em 2 dias, já que não há tropas brasileiras para oferecer resistência. Portanto, é razoável que dentro de 10 a 20 dias, a maioria do pessoal militar venezuelano necessário para alcançar os objetivos estratégicos da Venezuela tenha entrado na área de Essequibo. A desocupação do território brasileiro em 20 dias não daria ao exército brasileiro tempo suficiente para transportar recursos e pessoal para Manaus e Boa Vista, permitindo às Forças Armadas venezuelanas utilizar suas capacidades superiores em ataques estrategicamente localizados. Além disso, os ataques aéreos venezuelanos na rodovia 174 ao sul do rio Juaperi seriam devastadores para as operações militares brasileiras, já que esta é a única rota terrestre de Manaus a Boa Vista. Portanto, uma vez desenvolvida e restaurada voluntariamente a fronteira Venezuela-Brasil, será difícil para a política brasileira, tanto interna quanto externa, realizar retaliações aos ataques dentro das fronteiras da Venezuela. A ação militar da Venezuela contra o território brasileiro seria uma invasão do Brasil sem precedentes nos tempos modernos e levaria uma luta militar entre as duas principais potências da região, com graves consequências para toda a região sul-americana. No lo tengo, no lo tengo. ¡Ya saludo 3! ¡Deriva! ¡2, 5! ¡La carta! ¡Mando listo! ¡Fuego!